Olá, tudo bem? Nessa aula nós vamos conhecer a Antiguidade Oriental. A Antiguidade Oriental é uma parte da Idade Antiga. A Idade Antiga é a mais longa de todas as idades. Ela começa por volta de 4000 a.C., quando houve o surgimento da escrita, e a Idade Antiga vai até o ano de 476 depois de Cristo. 476, que é o ano da queda do Império Romano. A Idade Antiga a gente pode subdividir em duas grandes etapas. A Antiguidade Oriental, que a gente vai conversar hoje, e também a Antiguidade Ocidental. Eu não vou falar de Antiguidade Ocidental nesse nosso encontro de agora, não. Quando a gente fala de Antiguidade Ocidental, são só dois povos, Grécia e Roma. E quando a gente fala de Antiguidade Oriental, são vários outros povos, mas os principais são Egito, Mesopotâmia, hebreus, fenícios e os persas. Quando a gente fala de Antiguidade Oriental, se referindo a esses povos aqui, é importante a gente lembrar que são povos que vivem em áreas desérticas. Ali é tudo deserto, tudo muito sem cor, sem vida, tudo barrento. Mas ali existem a presença de alguns rios que deram a essas localidades condições de serem ocupadas pelos seres humanos. Se você quiser conhecer as ruínas do Antigo Egito, visite nos dias atuais o Egito. Se você quiser conhecer as ruínas da antiga Mesopotâmia, visite nos dias atuais o Iraque. Mas eu não recomendo. Está complicado o negócio por lá, não é verdade? Se você quiser conhecer as ruínas dos antigos hebreus, então eu quero que você visite nos dias atuais Israel. Se você quiser conhecer as ruínas dos antigos fenícios, então você vai conhecer o Líbano. E conhecer as ruínas dos antigos persas significa conhecer as ruínas dos antigos persas, significa visitar hoje o Irã. Então, entender a história dos povos da Antiguidade Oriental significa dizer entender as raízes do atual Oriente Médio. Bom, esses povos aqui, eles têm algumas coisas em comum. A política tem uma coisa em comum entre todos eles, uma coisinha chamada teocracia, certo? Teocracia significa governo de Deus. Todos esses povos têm governantes que são considerados ou deuses, pelas pessoas, ou se eles não são considerados deuses, eles são considerados representantes dos deuses, todos eles. Outra coisa, todos eles são politeístas, menos um. Os hebreus, que são os únicos monoteístas, certo? Então são algumas coisinhas em comum que esses povos da Antiguidade Oriental possuem. Então agora o que eu vou fazer? Nós vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles. Lembrando que esse videozinho, a ideia seria você entender o que tem de mais importante sobre povos da Antiguidade Oriental, a essência deles. É claro que tem muito mais detalhes do que eu posso falar aqui para vocês. Vamos conversar sobre o Egito então. A política do Egito. Tem os faraós, os reis do Egito, que são chamados de faraós. Todos os faraós são considerados deuses no Egito Antigo. Deuses, não representantes dos deuses, deuses. E são muitos os faraós, são dezenas e dezenas de faraós ao longo de 3000 anos de história do Egito. E a história do Egito está dividida em etapas, a fase do Antigo Império, a fase do Médio Império e a fase do Novo Império, ok? Na história do Egito, então, o faraó é rei. Abaixo do faraó vem uma série de outras classes sociais. O Egito é uma sociedade dividida em muitas classes sociais. Algumas dessas classes sociais são de pessoas ricas. É o caso da família real, é o caso dos sacerdotes, é o caso dos militares, é o caso dos funcionários do governo, também considerados ricos. No Egito Antigo, eram pobres os camponeses e também são pobres os escravos. No Egito Antigo, o número de camponeses supera o número de escravos, ok? Então, camponeses formavam a classe social superior da história dos antigos egípcios. E entre eles, nos antigos egípcios, existia uma coisa chamada imobilidade social. Ou seja, quem nascia rico, morria rico. E quem nascia pobre, morria pobre.
Então, imobilidade social. É importante também a gente falar um pouquinho sobre economia. A história do Egito é uma história muito baseada no rio Nilo. Tem aquela frase famosa do historiador chamado Heródoto, né? Dizendo assim: o Egito é uma dádiva do Nilo. Não existiria Egito se não tivesse o rio Nilo, porque ali é tudo muito seco, poeirento, sem cor, sem vida, é a região desértica. Mas como o rio Nilo passa por ali, certo? Deixa as pessoas em condições de desenvolver uma agricultura e a vida humana ali é possível de ser vivida. Sobre a cultura do Antigo Egito, bom, vamos lá. Primeiro, a gente já sabe, eles são politeístas, acreditavam em vários deuses. Vamos lembrar dos deuses mais importantes do Egito Antigo? Vamos lá. O deus maior, Amon-Ra, deus do sol e deus da vida. Depois vem um deus chamado de Osíris, deus do rio Nilo. Também era o juiz dos mortos. Tem um deus chamado Anubis. O deus Anubis é o protetor dos mortos, né? Nós vamos ter ainda, entre os antigos egípcios, a deusa Ísis, deusa da sabedoria. Nós temos ali o deus Sete, deus do deserto. Bom, são muitos os deuses na história do Egito Antigo. Os antigos egípcios acreditavam que todo ser humano possuía uma alma. E quando a pessoa morria, a alma da pessoa vai direto ao tribunal do deus Osíris. Osíris, o juiz dos mortos. Osíris julga essa alma como ou boa ou má. Se, na opinião do deus Osíris, se no julgamento de Osíris tal alma é uma alma boa, então essa alma ela era uma alma colocada num paraíso, junto de todas as almas boas, sob a proteção do deus Anubis. Agora, se a alma é uma alma considerada má pelo deus Osíris no julgamento, essa alma vai viver eternamente, né, no meio das trevas do deserto, junto de um deus que é puro ódio chamado Sete. As almas boas vão ficar nesse paraíso até o dia de um juízo final. O juízo final, quem determinava isso era o Deus maior de todos, o Deus Amon-Ra, que daria ordens para que as portas do paraíso fossem abertas e as almas boas viveriam aqui nesse mundo novamente. Aí é que está. Para os antigos egípcios, um dia as almas boas vão viver nesse mundo que a gente vive novamente e no mesmo corpo que um dia essas almas tinham habitado. Por isso que os antigos egípcios, eles faziam o quê? Eles faziam a mumificação dos mortos, eles tentavam conservar a carne dos seus mortos, porque um dia acreditavam eles que essas pessoas, né, esses corpos iriam ressuscitar. Logo, quando a gente fala de cultura egípcia, tudo é focado para a eternidade. Eles faziam tudo muito duradouro. A arquitetura é sólida, as esculturas eram sólidas, tudo era muito sólido, porque eles acreditavam que eles iriam ter tudo isso consigo novamente na eternidade, né? Os egípcios tinham escrita? Tinham. É a escrita hieroglífica. Essa era uma escrita sagrada. Haviam outros dois estilos de escrita. A escrita hierática, escrita usada só pelos sacerdotes, e a escrita demótica, que era usada para a burocracia do dia a dia. Lembrando que só pessoas ricas tinham acesso à escrita. Pobres não tinham acesso à escrita, não. Pobres só têm acesso à escrita na história da humanidade na Idade Contemporânea, com a Revolução Industrial. Certo? Então, na Idade Antiga, pobres não escrevem. Isso é coisa de gente rica, ok? Vamos falar um pouquinho sobre a Mesopotâmia? Vamos lá, então. A Mesopotâmia é onde hoje fica o Iraque, né? Ali é tudo muito seco também, tudo muito árido, mas a vida naquela localidade foi possível de ser vivida porque ali tem dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Então, a gente chama de Mesopotâmia essa terra entre Tigre e Eufrates. A palavrinha Mesopotâmia, né, ela vem do grego. Em grego, meso significa meio, pótamos significa rios. Então, Mesopótamos, entre rios. E essa terra, que a gente chama de Mesopotâmia, lá na Idade Antiga, milênios atrás, ela foi disputada por muitos povos. Primeiro vieram os assírios, primeiro vieram os sumérios, depois vieram os babilônicos, o primeiro império babilônico, depois vieram, aí sim, os assírios e depois o segundo império babilônico. Então, sumérios, primeiro império babilônico, depois os assírios e depois o segundo império babilônico.
Cada povo desse ocupou a Mesopotâmia em tempos diferentes, certo? Cada povo desse ocupou a Mesopotâmia por séculos. E no final, esses povos acabaram influenciando o outro, e a gente pode dizer que a cultura da Mesopotâmia é uma só para todos. Sobre a política da Mesopotâmia, teocracia. O que é teocracia mesmo? Governo de Deus. No caso da Mesopotâmia, os reis, eles não são considerados deuses, mas eles são considerados representantes dos deuses. Ainda mais, vamos lá, sobre a política da Mesopotâmia, certo? Monarquias, poder, né, hereditário, poder vitalício, tudo como todas as monarquias normais. Economia na Mesopotâmia, baseada no modo de produção asiático, que lá nos livros também pode ser chamado de modo de produção oriental. É a mesma coisa, modo de produção asiático ou modo de produção oriental. Significa dizer que todas as terras eram propriedades do governo, todas as terras eram propriedades do Estado. E o Estado arrenda as terras para as pessoas pobres trabalharem, né? Metade da colheita são das pessoas pobres que trabalharam na terra. E uma outra metade da colheita era do governo, que era o proprietário da terra. Sobre a cultura da Mesopotâmia, o que a gente pode mencionar aqui de mais importante? Bom, religião, politeístas, né? Na religião da Mesopotâmia, não davam muita importância sobre a vida após a morte dos mesopotâmicos, diferente dos egípcios, que isso era o que tinha de mais importante. Enquanto que no Egito havia mumificação dos mortos, na Mesopotâmia não havia processo de mumificação dos mortos. É importante também a gente falar que na Mesopotâmia havia escrita, uma escrita feita sobre blocos de argila umedecida. Essa escrita chama-se escrita cuneiforme, né? Um objeto pontiagudo que a gente chama de cunha, marcava aí a argila, né? Onde geralmente eram leis dos reis ao povo, era a escrita cuneiforme. Bom, e os hebreus? Vamos conversar um pouquinho sobre os hebreus? Lembra que eu falei para vocês que os hebreus tinham um grande diferencial em relação aos outros povos? Muito bem, os hebreus são os únicos monoteístas da Idade Antiga. Os hebreus criaram uma religião lá na Idade Antiga que ainda existe nos dias atuais. E essa religião é o judaísmo. O calendário judaico já dura aí mais ou menos 5.000 e tantos anos. Os judeus, no seu calendário, já estão para lá do ano 5.000, 5.300 e alguma coisa, mais ou menos isso, tá certo? A história dos hebreus começou com um homem chamado Abraão. O Abraão, ele dizia, só tem um Deus. E as pessoas que na época eram todas politeístas perguntavam, Abraão, de onde é que você tirou essa história de um único Deus? Abraão dizia, só tem um Deus, porque esse Deus fala comigo e ele diz que ele é único. Então, lembre-se, os hebreus são destacados na Antiguidade Oriental porque eles são um povo monoteísta. A história dos hebreus é a história do Antigo Testamento da Bíblia, que pode ser dividida em algumas etapas. A etapa dos patriarcas, depois na história dos hebreus vem a etapa dos juízes, depois vem a etapa dos reis e depois vem a fase do cisma. Tá certo? Os hebreus nunca construíram grandes templos, claro, eles têm as suas construções, mas não é isso que se destaca na história dos hebreus. O que se destaca na história dos hebreus é o seu monoteísmo, isso é importante, o judaísmo. Os hebreus, né, têm um livro sagrado que se chama Torá, né, que é o Torá são partes do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Aí a história dos hebreus, né, temos aí o Abraão, que é o pai do povo hebreu, quem inicia tudo. Depois nós temos aí a figura, né, os hebreus migraram para o Egito, querendo lá viver às margens do rio Nilo, né? Nós vamos ter aí os hebreus sendo escravizados lá no Egito. Nós temos aí os hebreus ficando 400 anos nessa escravidão do Egito. Depois houve um libertador, e esse libertador é um homem chamado Moisés, que libertou eles, né, que levou eles de volta à Terra Prometida. Depois lá os hebreus acabaram conquistando o seu espaço. Fizeram guerras com vários povos e construíram o seu reino, o reino de Jerusalém. Bom, a história dos hebreus, então, é a história do Antigo Testamento da Bíblia. Vamos lembrar um pouquinho da história dos fenícios? Muito bem. Os fenícios, se você quiser conhecer a história dos fenícios, significa conhecer as raízes do atual Líbano. Bom,
Os fenícios não tinham um rio para poder plantar. O que os fenícios faziam então? Os fenícios ou eles iam, né, buscar a sobrevivência nas montanhas do Líbano, ou eles iam buscar a sua sobrevivência no mar. Então, a Fenícia, ou o Líbano, é uma estreita faixa de terra. De um lado tem montanhas, de outro lado tem mar. E é claro que buscar a sobrevivência no mar se torna bem mais possível. Bom, então os fenícios, eles foram os primeiros grandes navegadores da história. Eles construíram navios grandes, né, movidos à força do vento, com vários remadores em paralelo, e eles vão fazer comércio. Os fenícios fizeram comércio com o Egito, os fenícios fizeram comércio com a Mesopotâmia, os fenícios fizeram comércio com os hebreus, os fenícios fizeram comércio com os persas, os fenícios fizeram comércio com um monte de outros povos que nem estão aqui relacionados. Compra de um e vende para o outro, compra dos egípcios e vende para os persas, compra dos persas, vende para a Mesopotâmia, compra da Mesopotâmia, vende para os hebreus. Então, os fenícios viveram do comércio. Foram os primeiros grandes comerciantes da história, os fenícios são os primeiros grandes navegadores da história. Os fenícios tinham cidades independentes uma das outras, certo? E a cultura dos fenícios é uma cultura que acabou misturando um pouco de várias outras culturas. Como os fenícios tiveram contato com o Egito, Mesopotâmia, hebreus, persas, etc., eles vão absorver um pouquinho do jeitinho de ser de cada um dos povos, né? Eram politeístas, os fenícios, e os fenícios praticavam sacrifícios humanos. E sobre os persas? Importante, eu deixei os persas por último, de propósito. Os persas originalmente viviam onde hoje é o Irã, né? Mas olha só, os persas construíram um vasto império. Eles, né, imperadores famosos, Cambises, Dario, Xerxes, imperadores persas, que ampliaram o seu território. Os persas marcharam sobre a Mesopotâmia, fizeram dos mesopotâmicos seus escravos. Os persas marcharam sobre o Egito, fizeram dos egípcios seus escravos. Os persas marcharam sobre os fenícios, fizeram dos fenícios seus escravos. Os persas construíram um grande império. Os persas criaram o maior império da antiguidade oriental. Um império muito grande. Os persas criaram estradas interligando várias partes desse território. Os persas criaram uma moeda única para todo o seu território, uma moeda chamada dárico, né? E na cultura persa, os persas eles tinham um diferencial no que se refere à religião. Os persas não eram politeístas, os persas também não eram monoteístas, os persas eram dualistas. Por que esse nome dualistas? Porque os persas eles tinham dois deuses, um deus do bem, um deus do mal. O deus do bem chamado de Ahura Mazda, o deus do mal chamado de Ahriman, né? Havia um profeta dessa religião chamado Zoroastro. Então a religião dos persas pode ser chamada de zoroastrismo, certo? Geralmente é assim que é chamada nos livros, zoroastrismo, porque o profeta Zoroastro que pregava a existência de dois deuses. Os persas acreditavam que um dia haveria um juízo final. Esse juízo final é quando os dois deuses do bem e do mal iriam duelar. E os persas acreditavam que nesse juízo final o bem sempre iria vencer o mal, certo? Então, chega ao fim dessa nossa videoaula, né? E aqui a gente conheceu um pouquinho sobre a antiguidade oriental, certo? Tomara que você tenha tirado bom proveito disso. Obrigado, queridos.